Eu sempre me interessei por Super Sentai. Bem, eu sempre gostei de Power Rangers e devo meu amor a Tokusatsu a eles. Mas eu nunca terminei nenhuma série Super Sentai, já que eu já tinha visto a adaptação. Então eu decidi escolher uma série que não foi adaptada para o ocidente, para eu não ser contaminado pela adaptação. Então eu escolhi Lupin Ranger vs Patranger. Bom, por que eu escolhi essa série? Porque a outra que eu tava vendo não tinha todos os episódios e não deu pra ver o resto. E a gente tinha visto 30 episódios. O Bem, pelo tema que eu acho bem único da série, dois grupos de sentais que se enfrentam por toda a série é bem diferente. Já que sempre tem antagonistas que usam o mesmo poder que os protagonistas nesse tipo de série. Mas isso é só em alguns episódios e logo eles se juntam aos heróis principais. Tá, tem sim exceções, tipo o Abare Killer. E é bem diferente de Kamen Rider, já que Kamen Rider, os vilões geralmente têm o mesmo poder que os Riders. E eles fazem aquilo do não é o poder que é mal, e sim como se usa. Aqui, os dois têm o mesmo objetivo, mas os Lupin Rangers têm que roubar os monstros antes de destruí-los. Além disso, temos a volta de um tema que eu queria muito, que é o tema policial. Eu amava esse PD na infância e me entristece um pouco que eles não usem mais esse tema, já que os dinossauros vendem muito, então bora usar de novo. E além do mais, tem a introdução de um novo tema, que é o tema de ladrões fantasmas inspirados em Arsène Lupin. Ele surgiu em 1907 com o título de Arsène Lupin, o Ladrão Cavalheiro, por encomenda de uma revista francesa. O editor da revista encomendou que Maurice Leblanc uma novela policial cujo herói fosse para a França o mesmo que era o Sherlock Holmes para a Inglaterra. E sim, essa foi a base de criação do Persona 5, tanto a trama de Ladrões Fantasmas quanto a persona principal e o protagonista tem o nome do personagem principal dessa obra. Bom, acho que isso precisava ser dito, já que provavelmente você não conhece esse personagem dos livros, né? Ou talvez você viu a série na Netflix. Mas falando da obra, os uniformes são bem legais. Os Lupin tendem a se destacar mais por serem mais estilosos. No capacete, o visor deles se parece com uma cartola e tendo uma capa para remeter a Arsène. E dos lados dos Patrangers, é bem básico. O visor parece ser um cap e as roupas têm um visual mais robusto, parecendo uma armadura com uma jaqueta de policial. Já os Zords, ou mechas, os Lupin têm veículos aéreos e os Patranger têm veículos terrestres. E na forma de Megazord, eles dependem de uma peça que gosta de ficar mudando de lado e ajudar quem ele quiser. E eles provavelmente fizeram isso para não precisar ficar fazendo toda hora briga entre dois Zords. E eles usam bastante CGI, o que deixa o robô mais dinâmico, mas faz com que algumas cenas fiquem estranhas. O CGI não é tão ruim assim, eu já vi piores, mas eles ainda usam o método antigo com fantasias. E o mecha dos Patrangers parece muitas vezes fazer referência ao mecha de Deca Rangers, principalmente em sua primeira aparição. A história é boa sim, mas o peso dos acontecimentos cai muito para o lado dos Lupin, porque eles precisam roubar as coleções do Arsène para trazer de volta as pessoas que eles perderam, graças a um monstro de gelo. O vermelho quer trazer de volta o seu irmão, o azul a sua noiva e a amarela a sua amiga, tendo episódios que ajudam você a se aproximar deles e entender a dor que eles sentem, sendo esses os melhores episódios. Já os Patrangers, eles têm sim seus motivos, eles querem destruir os monstros, mas eles não sabem dos tesouros. Eles só tentam destruir os monstros, deixando eles meio perdidos nessa história. Não que eles sejam mal desenvolvidos, eu só acho que deveriam ter uma investigação sobre o porquê dos Lupin Rangers quererem esses tesouros para conseguir colocar eles melhor nessa história. O Ranger Extra, que aqui não seria o sexto e sim o sétimo, meio que serve para unir as duas equipes, já que ele é ao mesmo tempo um Lupin e um Patrol. E essas duas formas são muito estilosas, usando prata para os Lupin e o ouro para os Patrol. E a roupa dele é bem interessante, que parece que inverte o estilo das roupas. Como o Lupin ele parece mais um Patrol Ranger,
Ele tem até um Zord trem que consegue mudar para as duas formas. E ele serve para dar independência às duas equipes, já que isso é um problema bem sério no início. Os vilões são bem legais, esse estilo mafioso do chefe é muito da hora, e os cofres não ficam estranhos na fantasia. E são muito importantes, já que é lá que eles guardam as peças da coleção que dá um poder extra a eles. Como eu disse, os Lupin precisam roubar essa peça antes de destruir eles. E eles conseguem abrir esse cofre com uma peça do transformador deles, que ao mesmo tempo é o Zord. Estranhamente, eu não lembro de ter uma reciclagem de roupas. Eu sei que para alguém que não conhece Tokusatsu pode parecer estranho, mas para economizar, eles reutilizam roupas de monstros antigos que já foram destruídos para economizar mesmo. Tem um monstro bem idiota com a cabeça de cofre, mas ele aparece em bem poucos episódios e são episódios meio ruinzinhos. Só o último episódio que ele aparece que é um episódio importante. E eu vou dizer que essa câmera que parece que foi feita por drone é bem legal. Dá um certo dinamismo para as cenas das lutas. E às vezes dá uma tacada na labirintite e meu Deus. E a coreografia das lutas é muito boa. Mesmo eles usando bastante as armas, que são ao mesmo tempo armas e o transformador deles. Esse transformador deles é meio mais ou menos, mas eu até que gostei. Bom, minha conclusão é que essa série é muito legal e vale a pena. Os personagens são muito interessantes e essa dinâmica de dois grupos que se enfrentam, né, é muito legal. Mas sim, poderia dar mais protagonismo aos Patrangers, já que eles são meio deixados de lado. Mas é claro que é muito difícil dar atenção a dois núcleos de personagens totalmente diferentes, com motivações diferentes. Mas é algo que eles meio que falham, é fazer os Lupin Rangers parecerem que estão fazendo algo errado para a história. Não é eles parecerem errado para nós, eles não conseguem fazer os Lupin Rangers parecerem errados na história. Eu acho que isso foi um erro, eu não sei o como eles queriam fazer isso. O máximo que eles estão fazendo é roubar dos monstros que já estão causando caos. Então, não parece ser algo muito errado, né? Mas fora isso, é uma ótima série e você não vai se arrepender. Até que não foi tão ruim não ter conseguido falar de The Warrior, mas pelo amor de Deus, traga Super Sentai pra cá também. É foda não ter acesso fácil a isso.